paz do Senhor, companheiro, companheira, pastores, pastoras, presbíteros, evangelistas, missionários, diácono, diaconisa, missionária, obreiros da missão Vida Nova. Estamos iniciando um tempo de aprendizado a respeito, de um assunto que é fundamental, é atual, é necessário à vida da igreja. Hugo von Hofmeister diz que reconhecer a autoridade sobre si é um sinal de superior humanidade. Por isso, nós vamos aprender sobre a importância da autoridade. Queridos, esse assunto que a Bíblia ensina, que ela enfatiza, a autoridade espiritual, com certeza é de grande relevância, é de grande importância para a igreja que quer avançar. Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, nesse tempo de rebeldia, onde fica bem patente o desacato, o desrespeito com as autoridades instituídas por Deus, com as autoridades delegadas por Deus. Nesse tempo em que a insubmissão é notória em todas as áreas, em todos os níveis. Queridos, a Igreja de Cristo poderia com certeza estar melhor ajustada se todos os membros praticassem aquilo que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto, de submetendo, obedecendo uns aos outros no temor de Cristo. Por isso, nós oramos e desejamos que todos nós, possamos entender o quanto esse assunto é útil e relevante nas mãos dos líderes, dos obreiros, dos discípulos, quando estes estiverem ministrando a outros. Eu creio que será um precioso aprendizado para o ministério Missão Vida Nova. Amados, a autoridade espiritual se trata de um assunto fundamental, uma verdade imprescindível para estudarmos e colocarmos em prática em nossas vidas. Conforme diz o pastor e escritor Watchman Nee, existem dois importantes aspectos no universo. O primeiro é confiar na salvação de Deus. O segundo é obedecer à autoridade de Deus. Esta, com certeza, é uma das verdades que a igreja precisa resgatar, pois vivemos num tempo caracterizado pela rebeldia. Nós cremos que a obediência, que a autoridade é a primeira lição que um discípulo deveria aprender. A palavra autoridade no grego é exousia, que literalmente significa autoridade ou direito de mandar. Essa palavra no português, traduzida na versão atualizada de João Ferreira de Almeida, ela significa poder, jurisdição, autorização, direito, domínio, potestade, império, força e soberania. A palavra autoridade, querido, aparece por 99 vezes na Bíblia Sagrada, sendo apenas 6 vezes no Antigo Testamento e 93 vezes no Novo Testamento. Queridos, é nossa oração que Deus nos dê a total revelação a respeito desse assunto e que cada um de nós possamos assimilar, viver, colocar em prática esta verdade espiritual.
Para isso, querido, vamos abrir a nossa Bíblia, que é a fonte de toda a autoridade espiritual. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são o terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Fazes o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Em nome de Jesus. Amados, nós temos que entender que o trono de Deus é estabelecido sobre a autoridade de Deus. Nós temos que entender que Deus age, que Deus trabalha, que Deus faz a partir do seu trono. E que o trono de Deus está estabelecido, que o trono de Deus está firmado sobre a autoridade de Deus. Nós temos que saber que todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus. E todas as leis físicas do universo são mantidas por meio da autoridade divina. A Bíblia vai nos revelar em Hebreus capítulo 1, no versículo 3, da parte B, né? Que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E isso significa que todas as coisas são mantidas pela palavra do poder da autoridade de Deus. Todo o universo está em equilíbrio por causa do poder da autoridade de Deus. Assim sendo, nós compreendemos que a autoridade divina representa o próprio Deus, enquanto que o poder de Deus é expressado pelos atos de Deus. O pecado contra o poder de Deus é mais facilmente perdoado porque é contra os atos de Deus, é contra as atitudes de Deus. Enquanto que o pecado contra a autoridade de Deus é um pecado contra o próprio Deus. Veja bem, Romanos 13:1 vai dizer: toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Querido, só Deus é a autoridade em todas as coisas. Todas as autoridades da terra foi instituída por Deus, foram delegadas por Deus. Amados, a autoridade é algo fantástico, é algo tremendo no universo. Por quê? Porque nada supera a autoridade, nada ultrapassa a autoridade, nada sobrepõe a autoridade, nada sobrepuja a autoridade, nada é maior do que a autoridade. Por isso, a autoridade é fundamental,
é imprescindível que nós, que desejamos servir a Deus, conhecemos, né? Venhamos conhecer a autoridade de Deus. A Bíblia diz, no capítulo 14 de Isaías, do versículo 12 ao versículo 14, vai falar sobre a origem de Satanás. Ezequiel capítulo 28, né, a partir do versículo 11 também, vai estar trazendo informação sobre a origem de Satanás. Mas Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 14, eu quero ler com você. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, a Bíblia nos ensina, nos revela que um ser criado por Deus, que tem o nome de querubim ungido para proteger, se transformou em Satanás quando este tentou tomar a autoridade de Deus, tentou usurpar, roubar a autoridade de Deus. E assim se tornou o adversário, né? O adversário de Deus. E foi esta rebeldia que provocou a queda de Satanás. Nós vemos na Bíblia Sagrada, tanto em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, quanto em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12, falando da ascensão e da queda de Satanás. Agora, Isaías capítulo 14 vai enfatizar como Satanás violou a autoridade divina. Enquanto que Ezequiel 28, a partir do versículo 12, vai enfatizar como Satanás transgrediu a santidade de Deus. Amados, nós temos que entender que ofender, violar a autoridade de Deus é uma rebeldia bem mais séria do que ofender a santidade de Deus. Claro que não devemos fazer nenhuma delas. Mas, considerando que o pecado é mais facilmente perdoado, pois se trata de uma questão de conduta, uma questão de caráter, enquanto que a rebeldia é uma questão de princípio. A intenção de Satanás de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus foi o que violou, foi o que ofendeu a autoridade de Deus, foi o princípio da autoexaltação. Ou seja, Satanás desejava ser Deus, ter o seu trono acima do trono de Deus. E esse ato é resultado, é o produto da rebeldia de Satanás contra a autoridade de Deus. Então foi a rebeldia de Satanás que Deus condenou. Assim sendo, meus amados, nós entendemos que quando nós servimos a Deus, nós não devemos desobedecer às autoridades. Por quê? Porque isso é um princípio satânico. O versículo 2 do capítulo 13 aos Romanos diz: por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e quem resiste trará sobre si mesmo a condenação. Olha, é a gente que atrai a condenação
sobre nós quando nós resistimos às autoridade instituída por Deus, ordenada por Deus. Mas, queridos, como nós podemos pregar a Cristo de acordo com o princípio de Satanás? Pois é possível que em nossas obras permanecemos com Cristo em doutrina e ao mesmo tempo permanecemos com Satanás em princípio. Quantos obreiros que são rebeldes, que não obedecem o seu líder, né? O seu pastor. Que coisa iníqua, perversa, injusta, nós acharmos, nós presumimos que estamos realizando a obra de Deus, quando nós temos, né, manifestação de rebeldia em nossas vidas. Por favor, querido, entenda que Satanás não tem medo quando nós pregamos. Satanás não tem medo quando nós cantamos. Mas Satanás tem medo quando nós nos submetemos, nós nos obedecemos à autoridade de Cristo. Alguém diz que Satanás ele tem medo quando uma pessoa ora, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Satanás ele vai ter medo de uma pessoa que se submete, que obedece. Nós que servimos a Deus, querido, jamais deveríamos servir a Deus de acordo com o princípio satânico. Sempre que o princípio de Cristo está operando, os princípios satânicos vai sumindo. Ele vai desvanecendo. Por isso é que Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, na parte A, ele vai dizer: achegai-vos a Deus, e Deus vos achegará a vós. Quanto mais nos achegamos a Deus, mais Deus se achega em nós, menos espaço vai ter, tá? Para que o inimigo possa querer trabalhar. Se nós quisermos verdadeiramente servir a Deus, temos de nos purificar completamente desses princípios satânicos. Querido, eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, no versículo 13. E diz assim: e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, no modelo de oração que Jesus estava ensinando aos judeus no Sermão do Monte, em Mateus 6,13, nós entendemos que a expressão "e não vos deixei cair em tentação" destaca a obra de Satanás, que é produzir tentação, que é criar tentação. Por isso, nós temos que desviar do mal. Também, nós entendemos, querido, que a expressão "nos livra-nos do mal", Jesus está referindo diretamente ao próprio Satanás, pois ele é o próprio mal. E Jesus, né, vai expressar nesta palavra, vai fazer uma declaração maravilhosa, tremenda. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus está testificando a Satanás que todo o reino, que toda a autoridade e que toda a glória pertence a Deus, somente a Ele. E com certeza, meus amados, a percepção desta verdade espiritual, que o reino é de Deus, nos liberta totalmente de qualquer influência satânica. Considerando que todo o universo está sob o domínio de Deus, temos que nos sujeitar, de nos submeter, né, à autoridade de Deus. Que ninguém usurpe, que ninguém
tome a glória de Deus. Como diz Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amados, quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, no versículo 8 e 9, nós vamos ver Satanás mostrando a Jesus todos os reinos desse mundo, né? Mas nós vamos ver Jesus respondendo para Satanás que o reino dos céus é de Deus. Quando nós olhamos para capítulo 4, versículo 8, nós vamos ver dizendo: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Querido, eu quero enfatizar, eu quero te convidar a ver aquilo que Jesus falou para Satanás. Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá.